A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Eu sou o professor Paulo Kissi e neste vídeo nós vamos ver sobre por que Saul perdeu a unção. E nós vamos tomar como base 1 Samuel capítulo 10, versículos 8 e 9. E também 1 Samuel capítulo 13, versículos 5 ao 14. Talvez você esteja pensando o seguinte: Saul perdeu a unção porque ele ficou com ciúmes, com inveja de Davi, e então ele começou a perseguir a Davi, perseguir os sacerdotes e todos aqueles que estavam do lado de Davi. Mas não foi assim. A sua perseguição, o que ele contra Davi, foi a consequência de ele ter perdido a unção do Espírito. Não é a causa, mas a consequência. E nós vamos ver por que será, então, que Saul perdeu a unção. Em primeiro lugar, Israel estava passando por uma situação difícil. Samuel foi juiz durante muitos anos e ele foi um ótimo juiz. E ele já estava velho e ele colocou os seus filhos para auxiliá-lo. Mas os seus filhos começaram a agir de uma forma contrária à vontade de Deus e aos princípios estabelecidos por Deus através de Samuel. Então, o povo de Israel pediu um rei como as outras nações. Então Samuel chegou diante do Senhor e falou com o Senhor a este respeito, e o Senhor disse o seguinte: Samuel, o povo não está te rejeitando, está me rejeitando como rei. Mas você então unja um rei para Israel. Israel estava obstinado, teimoso, e então nada mudava aquela atitude do povo de Israel. Então, Samuel, dirigido por Deus, sim, então escolheu a Saul. Saul era homem forte, grande, alto, que tinha uma boa aparência, parecendo um rei, segundo as outras nações, que era visto pela aparência. Então esse é o primeiro motivo pelo qual esse é o primeiro motivo que estava passando Israel. E o segundo motivo, por que Saul perdeu a unção? Nós vemos pela bênção de Jacó aos seus 12 filhos que a tribo de Judá, que seria a tribo dos reis, e Saul era da tribo de Benjamim. Então, ele não tinha a bênção do Senhor para ser rei em Israel, porque ele não pertencia à tribo de Judá, que era a tribo dos reis. Em terceiro lugar, Saul foi ungido a ser rei, e ele então deixou de fazer seu ofício, de exercer sua função de rei, para ser sacerdote e oferecer sacrifícios diante do Senhor. Essa função era reservada apenas para, no caso, naquela época, Samuel, e também para os descendentes de Arão. E ele então, por orgulho, por medo e por influência dos soldados, ele então ofereceu sacrifícios a Deus, né? Sendo que isso era reservado apenas para alguns escolhidos da tribo de Levi. Então, ele não ouviu a voz. A outra coisa importante é que ele não ouviu a voz de Deus. Ele foi obstinado.
Deus usou Samuel para falar com ele várias vezes e ele foi obstinado e fez tudo ao contrário. Ele praticou iniquidade. Então essas consequências de Saul ter pedido, esse é o motivo pelo qual Saul perdeu a unção. E quais são as consequências da perda de unção de Saul? A primeira consequência, ele se tornou um ditador. Todas as pessoas que falavam alguma coisa contra ele, ou que estava ao lado de Davi, ungido Senhor, ele mandava matar. Então ele se tornou um ditador, um carnal. Como carnal, ele teve a influência do mal para fazer o mal no caso de Davi, ele deveria estar ajudando ele a desenvolver o seu dom e preparando ele para ser um rei melhor do que Saul. A segunda consequência da perda de unção de Saul é que Saul passou a perseguir os ungidos do Senhor, tanto a Davi quanto aos sacerdotes. Então, em vez de ele estar do lado dos ungidos do Senhor, ele começou a se opor e a querer destruir os ungidos do Senhor. A terceira consequência que Saul teve por perder a unção, ele deixou de ouvir a voz de Deus. Ele não ouvia mais a voz de Deus através dos sacerdotes, através do profeta. E então, por isso, ele procurou ouvir a voz de uma pitonisa, de um espírita, contrário à lei de Deus. E ele, então, o que aconteceu? Ele, então, por essa causa, ele pediu a direção para se ele iria ou não para a guerra. E por causa dessa consulta, ele foi para a guerra. A última consequência. Na última guerra, ele perdeu a guerra, foi morto muitos dos seus soldados e também o seu filho. Então essas são as consequências da perda da unção de Saul. E nós temos, então, quais as lições que nós podemos aprender com isso? Primeira lição, nós como igreja, precisamos estar descobrindo em Deus qual é o nosso dom, qual é o talento que Deus nos dá. Quando uma pessoa nasce de novo, ela é mergulhada no corpo de Cristo, e no corpo de Cristo, ele então procura buscar, procura desenvolver, procura descobrir qual o seu dom, para que ele possa estar colocando em prática. Dom, como nós já sabemos, é uma ferramenta que Deus nos dá como instrumento para atendermos às necessidades das pessoas. E então nós precisamos desenvolver esse dom. E quando, com auxílio da liderança da igreja, descobrimos esses dons, nós devemos então estar estabelecendo limites para estar exercendo esse dom, esse ministério que o Senhor nos dá para nós, né? A segunda lição que nós aprendemos: não devemos ultrapassar os limites estabelecidos por Deus através da nossa função, do nosso dom. Saul ultrapassou os limites, ele deveria ser apenas rei, e ele então passou a ser também sacerdote, e ele então passou a fazer uma outra coisa, a exercer outra função que não era dele, por orgulho, por vaidade, e achando que ele era Deus em Israel, mas não era dessa forma. A terceira lição que nós aprendemos com Saul: quando Deus falar com nós, usando pessoas, por mais simples que elas sejam, que nós possamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo através dessas pessoas e estarmos nos corrigindo, para que o nosso coração não endureça e nós nos tornamos obstinados, teimosos, como Saul. Nós devemos ser como Davi,
O rei Davi, quando pecou, o profeta Natan foi falar com ele e falou do seu pecado, e ele disse: pequei contra o Senhor. E Natan disse: o seu pecado está perdoado. Claro que teve todas as consequências, mas Davi poderia, como rei, ter chamado alguns soldados ali e ter pedido para esses soldados matar a Natan. Ele tinha esse poder nas suas mãos, mas ele preferiu o caminho do perdão, do quebrantamento, do arrependimento, e por causa disso teve consequências, sim, como nós sabemos que teve, mas ele, por essa atitude, ele permaneceu no trono e ele foi conhecido. E Deus mesmo disse que ele era um rei segundo o coração de Deus e que todos os bons reis de Judá seguiram o seu exemplo. Todos os bons reis de Judá seguiram o seu exemplo, andaram nos seus caminhos. Então, que nós possamos aprender essas lições, nós possamos estar aprendendo essas lições na nossa vida, porque quando nós, por falta da unção do Espírito, nós somos derrotados pelos nossos inimigos. Por falta da unção do Espírito, nós não discernimos quem é de Deus, quem tem a unção do Espírito que ensina todas as coisas e quem não tem. E nós, como cegos, passamos a perseguir aqueles que têm a unção do Espírito, porque achamos que eles estão querendo tomar o nosso lugar, o nosso espaço. E a unção do Espírito, quando se perde a unção despedaça todo o jugo do pecado, do diabo, do mundo, e nós não devemos perder essa unção para que nós venhamos ser um instrumento de Deus na nossa vida, para nós mesmos, nossa família, a igreja e as pessoas que estão ao nosso redor, para que através dessa unção que ensina todas as coisas, venhamos ser usados para despedaçar todos os jugos que estejam na vida das pessoas. Então fica assim, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família e tudo aquilo que o Senhor Jesus deu para você administrar como fiel mordomo. Que Deus abençoe e multiplique tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos para a glória de Jesus.